O ser humano tem em si o desejo de expressar a sua religiosidade. Esta religiosidade, a capacidade de prestar culto, é expressa nas mais variadas formas de religião. Desde o momento em que o homem passou a registrar a história, pode-se notar a imensidão de credos, divindades, formas de culto, liturgias e até mesmo o uso de sacrifícios estão incluídos neste universo de religiões. Algumas religiões, como o próprio judaísmo, têm em seus ritos a entrega de alguns elementos como oferendas a Deus e o sacrifício de alguns animais como elemento substitutivo da culpa pelos pecados. Ao longo da história, foram ofertas de cereais, dos primeiros frutos das colheitas, animais como pequenos pássaros, cordeiros, carneiros, novilhos e bois. Enfim, o culto judeu no Antigo e no Novo Testamento apresentava as ofertas e os ritos sacrificiais. No entanto, quanto aos sacrifícios, algumas religiões da antiguidade iam além do sacrifício de animais, pois em seus cultos eram exigidos sacrifícios humanos, como ofertas de divindades. O texto bíblico fala sobre o rei Acás, rei de Judá, que ofereceu seus filhos em um destes rituais de idolatria. E dentre as divindades que exigiam sacrifícios humanos, encontramos Moloque, uma das divindades mencionadas na Bíblia Sagrada. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Este vídeo que você está assistindo faz parte de uma série de vídeos Divindades na Bíblia. Esta série apresenta as divindades, os deuses mencionados no texto bíblico. É importante o conhecimento sobre essas divindades, que ao longo da história, muitas vezes, apenas trocam de nome e forma de culto, mas, na verdade, ainda continuam sendo objetos de culto, logo, uma forma de idolatria. Além desta série, você encontra aqui no canal dezenas de outros vídeos, tratando temas da Bíblia Sagrada, da teologia e da vida cristã. Como sempre, o texto desse vídeo já está lá na área de membros, e para ter acesso ao texto, faça uma assinatura do canal, tornando-se um membro. Mais informações, clique logo aqui abaixo do vídeo no botão Seja Membro. Peço que você deixe o seu gostei, se inscreva aqui no canal e clique no sininho das notificações. Dito isto, vamos ao vídeo sobre Moloque. O nome Moloque ou Moleque ainda produz certa discussão quanto à origem do nome. Alguns intérpretes bíblicos afirmam que a expressão Moloque ou Moleque tem origem na expressão hebraica Meleque, que quer dizer rei. Esta mesma expressão aparece em nomes como Adramaleque e Anamaleque. Outros afirmam que a expressão Meleque, do hebraico, foi juntada com a expressão hebraica Bushri, que quer dizer vergonha, surgindo a expressão Moleque. A expressão Moloque ou Moleque traz a ideia de governante, ou aquele que reina. Contudo, um governante que, aos olhos dos israelitas, provocava vergonha, ou seja, repugnância. Para os moabitas, o deus do fogo era Camus, e para os moabitas era Moloque. Esta mesma divindade também era conhecida como Milcom e Milcã. Algumas outras divindades, como Melcarte, cultuado em Tiro, que também fazia uso de sacrifícios humanos, são associadas a Moloque, apenas fazendo uso de nomes diferentes. Os israelitas, quando estavam na terra de Canaã, sempre foram seduzidos a prestarem cultos às mais diversas divindades, incluindo o culto a Moloque. Por isso, Deus sempre fez uso da lei e da palavra dos profetas, para advertir o povo de Israel a não se envolverem com a idolatria dos povos que cercavam a nação de Israel. No entanto, o texto bíblico relata que Salomão, o filho de Davi, envolveu-se com o culto a Moloque. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Mais tarde, Acás, rei de Israel, o reino do sul, prestou culto aos Baalins
e ainda queimou incenso no vale do filho de Rinom. E como não bastasse toda a idolatria, queimou seus filhos conforme as abominações dos gentios, ao que muitos intérpretes apontam como Moloque. Outro rei de Judá, Manassés, também fez passar o seu filho pelo fogo, como sacrifício a Moloque. A estátua de Moloque era a mistura de bezerro com ser humano. A cabeça era de um bezerro, mas o corpo, com as mãos estendidas, era na forma humana. Às vezes era representado em pé e às vezes sentado sobre um trono. As mãos eram estendidas para frente, como quem quer receber alguma coisa. Abaixo das mãos, na altura da cintura, havia uma pira de fogo ou abertura para uma fornalha. Sobre suas mãos eram depositadas crianças a serem ofertadas. Esse sacrifício não era somente expiatório, com o objetivo de pagar os pecados de alguém, mas o sacrifício também era purificatório, a fim de purificar o corpo de quem era oferecido como sacrifício, unindo-o a forças divinas. Além disso, o sacrifício trazia a promessa de grandes bênçãos a quem sacrificava. Quem era oferecido como sacrifício poderia ser poupado da morte, mas deveria servir no templo dedicado a Moloque o resto de sua vida. Neste serviço no templo, incluía o trabalho em todas as atividades do culto a Moloque, como também a prostituição cultual. Alguns comentaristas do Antigo Testamento afirmam que as relações sexuais ilícitas apontadas no capítulo 18 do livro de Levítico, na verdade, eram práticas sexuais adotadas nos cultos idólatras, incluindo o culto a Moloque. Por isso a advertência de Deus: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Basicamente, o culto a Moloque era sacrifício humano e prostituição cultual. Aos olhos de Deus e de todos aqueles que temiam seu nome, Moloque e suas derivações eram chamados de repugnantes e abomináveis, devido às práticas cultuais prestadas no culto a esta divindade. Baal, Moloque, Diana, Artemis e outras divindades mais são resultantes da constante busca do ser humano em prestar culto. Como dito na introdução, nascemos com uma necessidade de prestar culto, temos uma religiosidade. Distantes de Deus, sempre procuraremos algo que nos sirva de motivo de culto. Contudo, ao conhecermos Jesus Cristo, o caminho que nos conduz a Deus, saciaremos esta necessidade de culto, aplicando nossa religiosidade num culto verdadeiro a Deus. Assim, nos encontrando e sendo encontrados por Deus. Muito obrigado por sua audiência aqui no vídeo. Um abraço e até um próximo vídeo.